Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, né, à aula de tratamento, né, e prevenção das complicações que vocês podem encontrar nas cirurgias orais. Então vamos agora para a parte 2, né, que ela vai trazer casos um pouco mais complexos e com a gravidade também um pouquinho maior do que a gente discutiu na primeira aula. Então, um outro tipo de deslocamento, a gente já começou a falar sobre os deslocamentos, né? Um deles que também acontece com uma certa raridade, não é tão comum, mas é o deslocamento para o espaço infratemporal, tá? Então, em primeiro lugar, onde fica o espaço infratemporal? Ele vai estar localizado mais ou menos na região posterior da região da maxila e na região interna do arco zigomático. Ele fica atrás do corpo do zigoma também, tá certo? Então fica lateral, né, posterior lateral ao maxila e na região posterior do corpo do zigoma. Então, ó, em alguns casos, o profissional durante a tentativa de remoção, principalmente dos terceiros molares superiores, você pode deslocar esse dente para esse espaço. Então, quando ele desloca, esse dente ele vai por dentro do tecido periosteal, né, por baixo do periósteo, e ele vai ser deslocado até essa área. Nessa área, se vocês olharem na imagem, deixa eu pegar, se vocês olharem na imagem, você vai ter o processo coronoide, né, e você vai ter aqui o corpo do zigoma e a parte da maxila. Então, se o dente está aqui, pode haver uma obstrução na passagem ou na movimentação desse coronoide para a região anterior. E o paciente apresenta-se clinicamente com a limitação de abertura bucal, tá? E dor. Então, quando tem isso aí, o paciente vai precisar. Então, quando acontece um deslocamento infratemporal, o que a gente deve fazer? Então, vamos lá. O deslocamento aconteceu. Se ele está visível, então a gente pode remover. Você deslocou e percebeu que o dente está ali, você está visualizando, você pinça esse dente e remove. Se ele não está visível, a gente vai ter que avaliar. Ou a gente aumenta o acesso, né? Eu faço uma incisão maior, divulsiono, ou seja, pego um hemostático e vou divulsionando, separando os tecidos até localizar o dente e aí eu removo, é uma opção. Ou então eu vou suturar. Então, se eu não tenho nenhuma prática cirúrgica, eu tenho pouca experiência, eu não vou me arriscar. Então, eu vou apenas suturar e a gente vai acompanhar. Vai acompanhar com tomografia. Então, a tomo vai me mostrar aonde é que está esse dente, certo? A localização exata vai facilitar uma possível remoção futura. Então, se o dente ele tiver sintomático, a gente deve remover. O paciente está com dor, o paciente está com desconforto, está com limitação, remove. Se ele tiver assintomático, a gente pode não remover. Você pode dar a opção ao paciente de manter aquele dente lá e você vai só acompanhando. Emerson, vai acontecer alguma coisa não? O paciente vai ter infecção? Provavelmente não. Se o dente estiver rígido, ele vai ficar lá e vai ser encapsulado, vai formar um tecido fibroso ao redor dele e não vai ter problema nenhum. Tá certo? E aqui está um caso, um paciente do sexo masculino, 22 anos, e a queixa dele é a limitação de abertura bucal, e tinha sido tentado remover um dente superior. Então, deixou o dente lá, o dentista tentou tirar, não conseguiu, foi deslocado e ficou lá na posição, o dentista não foi procurar. Então, se vocês observarem aqui uma radiografia de Waters, que a gente observa o dente nesse espaço, e aqui a tomografia, reconstrução 3D, mostrando o dente, e quando o paciente abria a boca, o coronoide ele batia nessa região. E aí o paciente tinha uma limitação e dor. Aqui um outro corte tomográfico mostrando também, e aqui um outro corte. Então, o caso, na época da minha residência, então foi feito o acesso cirúrgico, o acesso nessa área aqui mais ou menos, ó, na região lá do vestíbulo superior posterior na maxila, divulsiona, localiza o fragmento do dente e remove. Sutura e aqui está o fragmento removido, tá? Esse caso foi operado junto com o professor Dr. Ayrton, que é preceptor na época da residência. Depois a gente publicou, como é um caso ano passado.
Como é um caso que não é tão comum, a gente publicou na revista internacional, tá? Inclusive com Renata também. Outro deslocamento que pode acontecer é o deslocamento para o espaço submandibular ou sublingual, tá? Para dentes inferiores, normalmente segundo e terceiro molar inferior. Então, ó, primeira coisa é a gente distinguir o que é o espaço mandibular e o que é o espaço sublingual. Se vocês lembrarem da anatomia, a gente vai ter uma musculatura que vai estar inserida na região medial da mandíbula, na parte interna, na face interna do corpo da mandíbula, que é o músculo miloioide, tá? Então, a gente tem o miloioide. Você vai tirar esse dente, terceiro molar, ele pode deslocar pela parede entre o periósteo e o osso, e esse dente ir para essa região sublingual. Então, quando o dente está acima dessa musculatura, ele vai estar no espaço sublingual. Se ele ultrapassa a musculatura, ele vai cair no espaço submandibular, certo? Então, se vocês observarem, essa região é uma região que ela tem estruturas importantes. Você vai ter aí aqui o nervo lingual, você vai ter aqui a submandibular, você vai ter a artéria lingual que vai passar por aqui também. Então, são estruturas importantes, estruturas nobres. Então, a gente tem que ter cuidado para, durante a remoção, se você opta por remover, para não causar nenhum dano permanente, certo? Então, como é que a gente trata? Primeiro, a gente vai remover com pressão digital. Eu vou colocar o dedo na face interna e vou empurrar de baixo para cima, para que esse dente ele suba, ele saia lá de baixo e suba. Principalmente se ele estiver no espaço sublingual. Se estiver no espaço submandibular, provavelmente você não vai conseguir. Então a gente pode tentar remover, a gente pode fazer uma incisão maior e divulsionar até localizar. Então você vai lentamente, delicadamente divulsionando até localizar o dente e remover. E a outra opção, a opção 1, a opção 2, e a terceira opção é acompanhar. Então é a gente, da mesma forma que eu falei anteriormente, a gente pode não remover o dente, deixa ele na posição e vai acompanhando com exames imaginológicos e com exame clínico. Se não tiver nenhuma queixa, não tiver nenhum problema, você pode só fazer o acompanhamento. Esse caso também foi operado na residência. Então, um paciente que tinha sido submetido à exodontia de um molar inferior esquerdo e alguns meses depois ele evoluiu com a presença de uma fístula cutânea. Então, a fístula cutânea é uma via de drenagem fistulada. Então, aqui é como se tivesse um canudo que parte da região infectada para a pele. Então, a gente tem aqui ó, a fístula cutânea, né, sai um pouco de secreção. E quando a gente pediu a radiografia panorâmica, a gente observou um fragmento, provavelmente um fragmento de dente, certo? Com o histórico que ele tinha da exodontia, a gente solicitou a tomografia para ter uma ideia melhor e a gente viu aqui ó, uma imagem sugestiva de resto radicular daquele molarzinho que ele tinha sido submetido à exodontia. Então, se a gente observar, ele está lá na região inferior do bordo da mandíbula, na face interna e inferior. Então, provavelmente no espaço submandibular. Para remover esse dente, a gente faz um acesso cirúrgico extraoral. Quando é no espaço submandibular, o ideal é que faça extraoral. Então, faz o acesso extraoral, localiza aqui a borda da mandíbula e vai pela face interna até localizar o fragmento. E aqui está o fragmento removido. Tá? Então, o fragmento, a imagem pré-operatória, a gente vê o fragmento do dente, a fístula, e aqui já sem nenhum elemento dentário, tá certo? Aqui é um dente que foi deslocado para o espaço sublingual. Então, se vocês olharem nessa panorâmica, a impressão que passa é que esse dente está incluso, né? Só que ele tinha a história da tentativa de exodontia e o dente foi deslocado durante a cirurgia. E o profissional deixou lá. Depois de um tempo ele teve sintoma e optou-se pela remoção. Então foi feito um acesso pela região lingual, localização do dente e a remoção.
Então, a cirurgia é bastante delicada, como eu disse a vocês, por conta das estruturas nobres que elas vão estar presentes por aqui. Esse não é um caso nosso, um caso que foi publicado na literatura em 2013, certo? Aqui é um outro caso, deslocamento faríngeo, né? Faríngeo lateral. Então, foi tentado remover um terceiro molar e quando a gente observa, ó, terceiro molar superior, né? Quando a gente observa, está aqui uma imagem que sugere que seja o dente, inclusive bem pertinho da orofaringe. Então, ele está lá atrás. Então, ó, o acesso foi feito na região reto-molar, na região faringeana lateral. O paciente tem desconforto durante a abertura, tem um histórico de exodontia. E aí, feito o acesso, foi feito mais uma vez a divulgação, localização e remoção. Então, quando o dente está superficializado, ou seja, ele está próximo da mucosa, é mais fácil de remover. Quanto mais profundo esse dente, mais difícil e maiores são os riscos de ter alguma lesão. Acidente envolvendo o osso. Agora o que a gente vai falar são alguns tipos de fraturas, tá? Fratura de tuberosidade, fratura de alveolar, fratura de mandíbula. Fratura da tuberosidade é uma complicação que acontece, ela não é tão incomum, principalmente quando a gente vai tirar terceiro molar superior de paciente que já tem um dente erupcionado, né? Aquele dente que já tem mastigação, que já tem força. Ou então quando você vai tirar, por exemplo, terceiro molar superior de um paciente mais idoso, que aquele osso ali ele é pouco elástico, ou um paciente que tem um tuber que ele é muito esponjoso. Então esses casos acontecem não tão incomum de acontecer, tá? Então, ó, quando a gente vai tirar o terceiro molar, vem junto o terceiro e essa parte posterior da maxila, que é exatamente a tuberosidade. E aí tá aqui, ó, o dente e o tuber. Isso aqui é o assoalho do seio maxilar. Então, se vocês lembrarem da comunicação buco-sinusal, se você remove o assoalho do seio, você vai causar uma comunicação buco-sinusal, tá? Então, problema de uma fratura de tuberosidade. Dificuldade para colocar uma prótese. Então, o paciente, ele pode, dependendo de quanto perder de osso, ele pode não ter uma área protética boa. Você pode causar uma comunicação buco-sinusal, como eu acabei de falar para vocês, ou até sangramento. Então, você fratura o osso, você tem um risco de ter um sangramento pelo osso, um sangramento pela membrana do seio, tá? Pela laceração da mucosa. Então, tudo isso aí pode causar sangramento. E o tratamento? Vamos lá. Se a tuberosidade, você está tentando tirar o dente do paciente e você percebe que fraturou, mas a tuberosidade está pouco móvel, ou seja, ela está estável ainda, está com mobilidade, porém pequena. A gente pode remover só o dente, desgasta o osso e vai tirando só o dente para preservar o tuber. É uma opção. Só que na maioria das vezes, quando a gente percebe que está com fratura, ele já está com algum grau de mobilidade maior. E aí a gente tem algumas opções. Primeira delas, eu posso fazer uma contenção de 6 a 8 semanas. Então, tentou tirar o dente, não conseguiu tirar o dente. A gente vai, coloca uma contenção, um bractezinho ortodôntico, um fio, um bracte, e mantém aquele dente com um fio por um período. Tá? Ele vai passar lá 6 a 8 semanas até aquele osso que está fraturado ele cicatrizar, ele ter uma consolidação óssea. Aí depois disso aí, a gente vai tentar tirar de novo o dente, só que dessa forma, desgastando mais osso, exatamente para que a gente não perca o tuber. Beleza? Segunda opção é odontosecção. Então eu posso cortar o dente, tirar só a coroa e deixar a raiz lá. Então eu vou tentar tirar o dente. Percebi que fraturou, está com mobilidade, mas eu não quero perder esse tuber. Aí eu tiro a coroa e mantenho a raiz lá. Então só tiro essa parte. Então qual é a vantagem? Quando você tira só a coroa, a mastigação desse paciente não vai ficar influenciando na mobilidade do tuber.
Se eu mantenho o dente e a mobilidade, ele vai mastigar, isso aqui vai ficar cada vez mais mole, entendeu? Então você vai deixar mais móvel. Então o ideal seria você tirar a coroa, deixa a raiz e aí espera de 6 a 8 semanas e depois vai lá e remove a raiz. É o tempo da consolidação óssea. Isso são técnicas para que a gente possa preservar essa tuberosidade. Beleza? E a terceira é o que a gente faz com maior rotina, porque muitas vezes não dá para fazer contenção, não dá para fazer odontodissecção, que seria descolar e remover. Então percebeu, tem uma fratura muito grande. O tuber muitas vezes pode não causar tanto problema da perda dele. Aí a gente descola ele todinho, a região do tuber, e remove o bloco todo. Remove o dente juntamente com a tuberosidade. E aqui está um caso. Esse paciente ele foi operado numa outra universidade. O paciente ele tinha o segundo molar para remover, o resto do segundo, e ao lado dele tinha o terceiro. Então, quando o aluno foi remover o dente, a gente tinha orientado para que ele fizesse um acesso cirúrgico, desgaste do osso e odontodissecção. Ia partir essa raiz aqui no meio e ia tirar as 3 raízes da maxila, desse segundo molar. Só que o aluno não fez. O que foi que o aluno fez? Ele pegou um elevador, encaixou nessa região e fez o movimento. Quando você faz o movimento, esse dente faz uma força para distal. No que ele fez a força para distal, fraturou a tuberosidade e veio o bloco inteiro. Então veio o segundo molar, veio o terceiro molar e veio o bloco. Aqui a tuberosidade. Isso aqui é o assoalho do seio maxilar. Então foi assim que o paciente ficou. Um defeito grande, perdeu o segundo que ele já ia perder e terminou perdendo o terceiro também. Tá? Então, quando aconteceu isso, a gente precisou... E aí removemos todo o bloco, fizemos um acesso, não precisou nem fazer retalho, nem tanta nada, fizemos um acesso pequeno para avançar, avançamos e foi feita a sutura por primeira intenção. Como ele perdeu o osso, ficou mais fácil para suturar sem tensão, entendeu? Manteve o tecido mole, que a gente descolou, e removeu só o bloco do osso. E aí deu para suturar. E aqui tem o paciente com 7 dias, já tudo cicatrizado. Qual a desvantagem? Se ele quiser botar um implante na região do segundo, ele não vai poder botar, porque ele não tem osso. Precisaria colocar um enxerto. Beleza. E esse caso foi realizado, se não me engano, na África, que o dentista de lá, o profissional, foi remover um dente e removeu 3. Então foi o pacote, né? Removeu o primeiro molar, segundo e o terceiro, e a tuberosidade e tudo. Removeu o bloco. Então o paciente perdeu todos os molares da maxila direita. Consequência disso, sangramento transoperatório. Se ele quiser botar uma prótese, essa prótese não vai ter uma área protética para um assentamento da prótese nessa região. Ele, se quiser botar um implante, não tem osso, vai precisar de uma enxertia e um enxerto grande, porque pouco enxerto não vai ser suficiente. E aqui está o paciente, no 21º dia, já com tudo cicatrizado. Outra coisa que pode acontecer, né, é a fratura mandibular, que aí já é uma complicação um pouco mais grave, né? Ela é mais rara também, ainda bem, 0,0049, de acordo com alguns estudos. Então, o que acontece é, quando você vai tirar um terceiro molar, se você fizer uma força exagerada, essa tensão, essa força, ela dissipa para a região da mandíbula e termina fraturando a região do ângulo, normalmente ângulo, tá? Então, aqui o ângulo tem uma baixa resistência e muitas vezes acontece por uma instrumentação imprópria, uma força excessiva. Fatores predisponentes: aumento da idade, paciente mais idoso, como eu disse a vocês, tem um osso mais cortical e muitas vezes um osso mais fino também, né, pela perda dentária, termina ficando com o osso mais fino. E aí, ó, aumento da idade, atrofia mandibular, presença de cisto ou tumores. Se você tem um cisto grande, o cisto causa uma perda, uma reabsorção óssea. E aí o osso fica fino e tende a fraturar, se feito com instrumentação imprópria também.
ou paciente que tem história de osteoporose. Então, se ele tem osteoporose, ele tem um risco maior. Então, a gente tem as barras de Erich, são algumas formas de tratamento, né, que eu vou citar agora. A barra de Erich, que é essa barra que ele tem uns ganchos, né? A gente coloca apontando para a região apical e depois a gente passa fio de aço juntando aqui, ó, passando por dentro dessa região, vindo para o inferior, junta com o superior e a gente faz o trefilamento, né? Apertar o fio. E o paciente passa aproximadamente 40 dias bloqueado. Então ele fica sem conseguir abrir a boca, totalmente fechado, tá? Alimentação só líquida ou líquida pastosa e com dificuldade. Então a desvantagem, a higienização é ruim, o paciente sente desconforto, às vezes tem paciente que entra em desespero pelo fato de estar com a boca aberta ou a boca fechada. Muitos desses pacientes emagrecem muito, perdem muito peso. Tem uns até que gostam. Perde 1 quilinho e aí a esposa agradece, o marido agradece. Mas de modo geral é bem desconfortável, tá? Aí pode fazer fixação com fio de aço, mas não é tão estável. Isso aqui tem uma estabilidade grande. Muitas vezes tem que fazer isso associado com isso. Pode fazer isso aqui associado com isso, tá? E aqui fica assim, o paciente com a boca travada e os fios lá atrás trefilados, que é exatamente o que está aqui, ó. E é o que tem aqui. Joia? E o que tem de mais moderno, né, assim, de mais atual, é realmente a utilização de placas e parafusos. Então, fixação com placa e parafuso. Então, a gente pode, ó, aqui tem um terceiro molar que foi removido, né, o alvéolo, perdão, e aqui a fratura. Então, foi colocada aqui a placa, 2 plaquinhas, uma na borda superior, na borda inferior, e 6 parafusos em cada placa. Essa é uma técnica. A outra técnica é você usar apenas uma placa. Aqui tem a linha oblíqua externa, e aí existe uma técnica chamada de técnica de Champy. Vocês vão ver isso aí bem na parte de traumatologia. A técnica de Champy a gente usa uma placa só na linha oblíqua externa, tá? Que é exatamente essa plaquinha, que é outra opção também. Vantagem dessa técnica para essa é o custo, porque você vai ter um custo menor, né? Você vai utilizar apenas uma placa. E essa aqui é mais estável. Essa paciente, eu já mostrei a vocês, né? A paciente foi tirar um terceiro molar e na exodontia do terceiro molar houve a fratura. Então aqui, ó, paciente com a fratura, o profissional solicitou a tomografia, fez tudo direitinho, fez todo o pré-operatório, mas ele não soube interpretar. Então, um dente que está muito próximo da basilar da mandíbula, e aí o que aconteceu era o que era previsto. Tirou o dente e causou uma fratura da mandíbula, beleza? Que é a fratura da mandíbula. E aí o tratamento, acesso extraoral para ela e colocação de placa. Você pode fazer acesso extra, acesso intra, vai depender de cada caso, da placa que está usando, vai depender do instrumental que você tem. E aí os colegas depois publicaram esse artigo, tá? Os colegas da época da residência. Então esse caso a gente operou, ele tem mais ou menos uns 4 anos. O paciente, ela tinha dor, desconforto nessa região, tinha pericoronarite, tinha indicação de exodontia. Então vocês concordam comigo que se a gente tirar esses 2 dentes, existe um risco de fratura de mandíbula? Pois é. Então se a gente vai tirar, principalmente esse segundo molar, está incluso e está bem próximo da basilar, bem pertinho da basilar da mandíbula. Aqui é o final do dente e aqui é a basilar. Então o risco de fratura aqui é muito grande. Então a gente não remove o dente todo, a gente faz a coronectomia. Então remove o terceiro molar e a gente vai remover só a coroa do segundo molar. E a raiz a gente deixa. Então foi o que a gente planejou, foi o que a gente fez, removemos, ficou aqui o defeito, removeu aqui e além disso a gente ainda deixou o paciente em bloqueio. Tá vendo os fios aqui, ó? O paciente passou 15 dias bloqueado. Foi um excesso de cuidado. Tá? Além disso, orientação da higienização, da alimentação, não comer nada muito consistente,
uma dieta um pouco mais branda, para que a gente minimizasse o risco de fratura nesse corpo de mandíbula. Fratura do instrumental cirúrgico pode acontecer também. Então, principalmente se vocês estiverem utilizando instrumentais antigos, sei lá, do seu pai que usou, seu avô. Então, você tem um instrumental que já foi esterilizado várias e várias vezes, já sofreu tensão por várias e várias vezes. A gente, se estiver utilizando ele com muita força, você pode fraturar e ele ficar dentro do osso. Então, broca cirúrgica também, quando não está boa, você tem um risco de, durante o seu procedimento, essa broca fraturar, tá? Então, aqui está, ó, fratura de broca e a broca dentro do osso. Então, se vocês utilizarem 702, que é o que a gente solicita para a clínica, a gente vai ter um risco menor de fratura se comparado a 701. A 701, ele vai ter uma pontativa mais fina. Então, mais fino, maior risco de fratura. Aí você pode usar 702 ou 703. Mas a 702 a gente usa porque ela nem é tão fina, também não tem um calibre muito grande, tem uma pontativa muito grossa. E aí a gente consegue usar de forma tranquila. Lesões de estruturas adjacentes. Então, lesão, por exemplo, na ATM, pode acontecer. Você vai tirar um terceiro molar inferior e está colocando muita força. Se vocês lembrarem, os dentes inferiores eles vão estar na mandíbula e a mandíbula ela se articula na região da ATM, que é a articulação temporomandibular. Então, se você coloca muita força, você pode estar o tempo inteiro comprimindo essa região articular. Então, se você comprime demais essa região articular, o paciente pode ter um trauma na região do disco, na região retrodiscal, e o paciente evolui com dor, tá? Então, a gente deve fazer força e apoio adequado. Quando o paciente já tem um histórico de DTM, tem paciente que já diz, não, doutor, dói muito minha articulação quando eu fico com a boca aberta por muito tempo. Então, esse paciente você já pode usar um blocozinho de mordida, que é aquele bloco de plástico, certo? Ele trabalha muito bem para esse tipo de paciente, porque ao invés do paciente forçar para ficar com a boca aberta, ele vai estar fechando a boca, ele vai estar repousando, então repousa toda a musculatura da face. E às vezes você pode pedir para o auxiliar também segurar um pouco a mandíbula, para que essa força não seja tão dissipada. Mas não, de um modo geral não precisa disso. Está com muita dificuldade para tirar o dente, faz um acesso cirúrgico, pega uma broca, desgasta, até que ele saia de forma mais passiva. E o tratamento? Se o paciente está com dor articular, você pode indicar uma dieta mais pastosa, né? Repouso para esse paciente. Pode aplicar compressa fria e compressa morna. A compressa fria ela tem uma ação anestésica, né, um pouco, e a compressa morna ele vai diminuir o processo inflamatório muscular. Então você pode usar os dois. Pode prescrever também analgésicos e anti-inflamatórios. Luxação da ATM pode acontecer, tá? Principalmente a pacientes que já tenham a história de luxação, o diagnóstico de luxação recidivante. Então, como é a luxação? O paciente abre muita boca, e se vocês lembrarem, o côndilo articular é para ele estar aqui, ó, dentro da fossa glenoide, só que ele abriu tanto, sim, e a abertura normal você abre e ele vai até essa região da eminência articular. Então, não é para ele passar da região mais inferior da eminência articular. Mas aí, em alguns casos, pode ultrapassar. E aí o côndilo vem parar aqui, ó, lá na frente. Quando ele tenta voltar, não volta, porque ele bate na eminência articular. Então, paciente que tem história de luxação da ATM, vocês precisam ter o cuidado para não forçar ou não pedir para ele abrir demais e ele simplesmente luxar na sua cadeira, tá? Então, se o paciente luxa, a gente também não vai se desesperar, a gente vai reduzir. Então, como é que a gente reduz? Existe uma técnica
uma manobra chamada de manobra de Nelaton, que a gente palpa, a gente com os dedos polegares a gente segura na região do molar ou na região vestibular, empurra esses dentes para baixo, eleva a região da sínfise, do mento, e faz o movimento de gaveta até o paciente fechar. Então a gente vai fazer esse movimento. Ó. Aqui está o cono. Então empurra o cono para baixo, que é para ele sair desse obstáculo, depois empurra para trás, que é exatamente para ele se encaixar na fossa novamente. E está aqui, ó. E ele vir para cá, para a posição que ele deveria estar em repouso. Beleza? Injúrias nervosas, pode acontecer, né? Vocês sabem, a gente tem o nervo mentoniano, a gente tem o nervo lingual, né? O nervo lingual. Então, se você causa um dano a esses nervos, pode causar parestesia labial. Beleza? Então, por isso que a gente tem que ter o maior cuidado nos acessos, cuidado na manipulação, evitar o uso de broca por lingual. Exatamente por isso. E se for fazer relaxante nessa região, não pode fazer na região de nervo mentoniano. Essa relaxante não pode ser muito inferior, porque você pode machucar o nervo. Tudo isso é conhecimento anatômico e planejamento. As lesões nervosas, a gente vai ter a neuropraxia, que é quando você tem o dano das fibras nervosas, mas não tem nenhum rompimento dos axônios nem da bainha neural. Então, tudo preservado. Esse é o mais simples. A axonotemese é quando você mantém a bainha neural, que é essa parte mais externa, como se fosse a cápsula, e, porém, os axônios você vai ter algumas rupturas de axônio. Então, esse aqui é mais grave do que esse. Tá? Então, esse aqui vai passar mais tempo com a parestesia. E a axonotemese é o mais grave. É quando há ruptura total da bainha neural do nervo, de um modo geral. Então, esse aqui, muitas vezes porque ainda tem técnicas de neurorrafia. Mas, na maioria das vezes, o paciente ele fica com parestesia permanente. Então, a neurotimese é o mais grave das lesões nervosas periféricas. Tá? E a neuropraxia é o que o paciente tem uma recuperação normalmente mais rápida. E esses dois, eles são temporários. E esse aqui, na maioria das vezes, é permanente. E aí, para o profissional, o caso de parestesia permanente é algo que incomoda qualquer um. Então, para o paciente vai ser péssimo, porque ele sempre vai lembrar de você, porque toda vez que ele for comer, ele pode se melar, ele pode ter alguma dificuldade durante a mastigação e qualquer outro tipo de uso, né? Então, sempre que ele lembrar que está com uma dormência, ele vai lembrar de você. E para o profissional também é péssimo. Tem um caso registrado de parestesia. Mas pode acontecer com quem faz, né? De todo jeito, a gente tem que tomar todos os cuidados exatamente para minimizar esses riscos. Então, lembrando, o nervo lingual passa pertinho da face interna, né, da mandíbula, perto do tecido molar. A gente evita relaxante nessa região. Se for entrar por aqui, tem que manipular com cuidado, divisionando. Então tá aqui o nervo, bem calibroso, e aí pode aparecer para a gente também. A incisão, quando é para terceiro molar, ela deve ser vestibularizada. Se eu faço a incisão caindo nesse espaço aqui, ó, eu posso cair exatamente na região do nervo lingual. Então a gente não faz isso. A incisão ela é vestibularizada. Um artigo que eu já mostrei a vocês também, que a gente publicou, que mostra aqui a proximidade, ó, o nervo, essa bolinha amarela com o osso, 0,5 milímetros. Então, se imaginar 1 milímetro, ele é metade de milímetro. Então, ele pode estar praticamente encostando no osso. E aqui a distância super inferior de 2 milímetros. Então, é muito próximo. A gente tem que ter realmente muito cuidado. E aqui, ó, o paciente que precisava fazer uma alveoloplastia. Ele ia botar uma prótese, tem que desgastar essa região anterior. Então, se você faz um acesso aqui por cima do rebordo alveolar, você pega lá no bisturi e corta. Se a gente não tem uma radiografia panorâmica antes,
eu poderia cortar o nervo. Por quê? Porque o forame está superficializado. Ele está bem pertinho da borda superior. Ele não está lá embaixo. Porque o paciente perdeu os dentes e houve uma reabsorção desse osso. E aí o acesso não pode ser mais amplo. A gente faz um acesso curto, só na região anterior, entre o forame. O forame está mais ou menos por aqui e o outro por aqui. Beleza? Aqui um acesso cirúrgico mostrando o nervo metoniano. Então você vai tirar um terceiro, a gente vai tirar às vezes um premolar incluso aqui. A gente tem que ter o maior cuidado para não... E a gente tem que sempre se questionar, né, se a gente está apto ou não para realizar qualquer coisa. Tá? Não só cirurgia, mas qualquer procedimento. Muitos dos procedimentos vocês vão ter a prática na clínica, né? Esses casos aqui, por exemplo, vocês não poderiam fazer. Porque, como eu disse a vocês, é uma curva de aprendizado. Então, inicialmente, vai fazer casos mais tranquilos, às vezes casos bem mais difíceis de restaudicular, mas não um dente incluso na mandíbula, perto do forame. Então, inclusive eu, tenho que me perguntar assim, estou apto a fazer ou não estou apto a fazer? Entendeu? Então, todos os profissionais têm que ter esse senso crítico. E não simplesmente meter a fazer, que a gente às vezes vê, né? Tem gente que faz no consultório sem nunca ter feito. E é exatamente aí que acontecem os problemas. Beleza? Então, mais uma vez, ó, lesão nerval alveolar inferior, pode acontecer, um dente incluso, pertinho aqui ó, do canal mandibular, terceiro molar pertinho do canal mandibular, aqui ó, pode ter fratura radicular, se você vai tirar essa raiz, você pode machucar o nervo também. Se a gente vai fazer uma odontosecção de um dente horizontal, onde a odontosecção ela separa a raiz da coroa, eu tenho que ter cuidado para a minha broca cirúrgica não passar o limite do dente. Se ela passar, eu posso romper o plexo vasco-nervoso dentro do canal mandibular. E aí, sempre informar o paciente. Então, todo procedimento que você vai fazer, se você percebe que existe um risco de causar algum dano a esse paciente, a ter alguma complicação ou algum acidente, a gente deve informar isso ao paciente. E também, se possível, no termo de consentimento livre esclarecido, a gente deve colocar lá, tem risco de comunicação bucosinusal, tem um risco de fratura radicular. Então, o ideal é que a gente tenha isso documentado, tá? Por quê? Quando a gente prevê uma certa complicação, o paciente entende que você já sabia que aquilo ali poderia acontecer. Não foi simplesmente uma falha. Você não falhou no seu planejamento. No seu planejamento, você já observou que o paciente pode ter uma complicação. Então, a gente já deixa avisado a ele. Quer dizer que vai acontecer? Não. A gente vai fazer de tudo para que não aconteça. Mas ele tem que estar ciente. Beleza? Então, quando você faz isso, você minimiza problema de profissional com o paciente, né? Você vai estar deixando o ambiente mais favorável para caso aconteça algum problema, você consegue discutir de forma muito mais tranquila. Dizer assim, olha, lembra que eu falei que podia ficar dormente seu lábio? Pronto. E aí pode acontecer. Então, por exemplo, quando a gente vai tirar um terceiro molar inferior e eu percebo que existe uma proximidade muito grande com o nervo, eu já digo ao paciente, olha, existe uma chance de ter uma dormência no lábio. Essa chance ela é pequena, mas ela existe. Então a gente não deve mentir o paciente. E aí, se você não tiver nenhum caso, não tenho nenhum caso, com parestesia permanente, mas eu sempre aviso. Beleza? Então é você jogar limpo com o seu paciente. Não adianta você querer operar o paciente. Não, mas eu quero operar de todo jeito. Eu não vou nem dizer para ele que pode causar uma comunicação bucosinusal. Então isso pode ser um problema para você. Se não acontecer nada, ótimo. Mas se acontecer, você pode ter problema lá na frente. Pronto, então além dos achados, além das complicações, a gente tem também alguns achados pós-operatórios que são comuns. Não são necessariamente complicação, a não ser que ele passe do período normal. Por exemplo, dor.
Então, é normal o paciente sentir um pouco de dor nos primeiros dias. Então, se a dor ela é antes do terceiro dia, então a gente considera como uma dor que faz parte, é um desconforto, a não ser que seja uma dor muito intensa. Olha a letra como está ficando bonita. Normal. Se for um desconforto leve. Tá? Se for uma dor muito forte, não está normal. Você precisa reavaliar esse paciente. Por que eu digo normal? Se você tira um dente, você está mutilando esse paciente. Você está tirando um pedaço do paciente. Então é normal que o paciente sinta um pouco de desconforto. Ele não pode achar que a cirurgia vai ser 100% sem sentir nada. Então é normal você ter uma sensibilidadezinha. Tem paciente que vai sentir mais desconforto, paciente menos. E vai depender muito também do nosso manejo, como é que a gente opera, quais os cuidados a gente está tendo, como é que a cirurgia foi, se foi traumática demais, se não foi, se teve que tirar muito osso, se não. Então tudo isso contribui. Se a dor ela iniciou após o terceiro dia, aí a gente deve suspeitar de infecção com alveolite, tá? Então, dor normal até 3 dias. Passou de 3, a suspeita maior ela é infecção alveolite. A gente vai precisar. Então, edema é outra complicação que pode acontecer. Não é nem complicação, né? É um achado pós-operatório comum. Então, todo paciente, eu digo a ele, olha, existe um risco de ficar com edema. É normal ficar inchado, tá? Tem paciente que vai inchar muito, tem paciente que vai inchar pouco. Então, a gente diz logo, olha, vai inchar. Pode ser que seja pouquinho, pode ser que seja muito. Mas diz que vai, tá? Para evitar o edema, a gente pode usar gelo, né, crioterapia, você vai diminuir a possibilidade do edema. Você pode pedir para o paciente dormir com um travesseiro um pouquinho mais elevado, né, aqueles triangulares, pode usar 2, 3 travesseiros para ficar um pouquinho mais para cima, porque quanto mais deitado, mais horizontal, maior quantidade de líquido vai para o rosto. Né, a drenagem linfática pode estar dificultada e aí causar um inchaço. E depois que o inchaço já está presente, a gente pode usar compressa morna, certo? O trismo pode acontecer, né? O paciente pode ficar com limitação na abertura bucal, a gente já viu isso na aula de cuidados pós-operatórios. O paciente pode ficar sem abrir bem a boca, né, por conta do procedimento. E a gente pode simplesmente esperar o paciente recuperar, pode encaminhar para fisioterapia, se esse trismo ficar muito persistente. E você pode também, se for um paciente que tem dificuldade para conseguir a físio, você pode iniciar uma fisioterapia mais simples, tá? Isso para casos leves. Casos mais graves, a gente passa para fisioterapia. Como é? A gente pega palito de picolé, coloca na boca do paciente, aí digamos, se no primeiro dia o paciente conseguir botar 4 palitos, ele vai passar durante aquele dia várias vezes colocando 4. No segundo dia, ele não vai colocar mais 4, ele vai colocar 5 palitos. E aí no terceiro, 6. E aí vai aumentando até que a gente consiga restabelecer a boca. Tá vendo aqui um palitozinho no meio, entre um e outro? É exatamente onde a gente coloca. Coloca no meio, que é para poder, vai empurrando até aumentar esse espaço. Então, nesses casos, a gente evita a crioterapia, porque a crioterapia ele pode causar um aumento da contratura muscular e aí piorar o trismo. E o ideal é a compressa morna, tá? Porque a água morna ele vai diminuir o processo inflamatório da musculatura. Beleza, galera. Então essa foi a continuação, né, da outra aula. Primeira coisa é a gente se prevenir. Esse é o maior recado da aula. A gente sempre se prevenir. Fazer um bom exame clínico, tem exames de imagens de qualidade. A gente precisa saber o que a gente vai fazer, o que é que pode acontecer. Então, esse conhecimento teórico, que eu bato sempre na tecla, ele é extremamente importante, tá? Prevenir é o primeiro passo. Segundo, informar. Então, sempre deixa o paciente ciente dos riscos, do que pode acontecer, de tudo, tá? Informar o paciente sobre qualquer possibilidade de complicação. Se você tiver habilitado para tratar, você mesmo trata, beleza? Você já resolve naquele momento. É uma coisa simples, já resolve logo. É uma coisa mais complexa, aí a gente vai reavaliar. Se eu tiver como fazer, eu faço. Se eu não tiver, eu vou encaminhar para um especialista. Joia?
Então você vai encaminhar para o especialista, você vai discutir com ele, você pode até acompanhar o caso com ele. Então é importante que a gente tenha esse senso crítico também. Não adianta a gente querer fazer o que a gente não sabe e piorar ainda mais o caso. Então ter humildade muitas vezes em encaminhar, porque às vezes o caso não é resolvido em consultório, é resolvido em hospital. Então a gente precisa avaliar isso também. E aí sempre que eu dou essa aula, eu gosto de trazer essa frase: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, um bom marinheiro não é aquele que só anda em mar tranquilo, né? Então ele tem que estar preparado para, diante de uma turbulência, diante de um momento de dificuldade, ele tem que saber como agir. Mas saber como agir não é simplesmente ir lá e fazer. Ele tem que ter alguém orientando, ele tem que ter alguém para ajudar, ele tem que estar pronto para tudo que dá certo e para o que dá errado também. Então a gente sempre fala isso. Só tem complicação quem opera. Então é normal a gente ter algumas complicações e o que a gente faz é o máximo possível para minimizar que elas aconteçam. Certo, galera?